Mas eu quero te levar hoje a 4 níveis de visão de Jesus que todos nós temos. E dependendo da visão que você carrega dentro de você, está explicado por que os milagres não acontecem. Todos nós temos uma visão de Jesus. No mundo ocidental, todos temos. Um dia, quando eu estive na Rússia, nós fizemos um culto com Inglaterra, ingleses, ucranianos, chineses, russos, e tinha mais algumas nacionalidades lá, e vários americanos, várias nacionalidades. O culto era multi-internacional. E nós cantamos uma música, nós em português, em inglês, em russo, em chinês, era a mesma música. Ninguém sabia o que o outro estava cantando, mas a música em si, todos nós sabíamos que cantávamos a mesma música. Foi algo impressionante na minha vida. Eu vi meus irmãos de olho puxado, outro de olho esbugalhado, outros brancos como a neve, e nós lá, nem branco, nem preto, nem nada, nós estávamos sem cor. Nós éramos novidade para eles, eles eram novidades para nós, mas nós estávamos unidos em uma só fé e em nome de um só Deus e um só Senhor. Era algo impressionante, eu nunca tinha experimentado aquilo. Meu espírito chorava de alegria, porque todos nós conhecíamos Jesus de alguma forma. Estávamos ali por Ele. E quando cantávamos, nós fechávamos os olhos e quando abríamos, víamos o outro cantando a mesma música numa outra língua. Só seguiam o mesmo ritmo. E era algo impressionante. Jesus tem essa capacidade de unir os povos, de levar-nos a uma só direção, a um só pensamento. Mas a pergunta que fica é: qual é a visão que você tem de Jesus? Então vamos ver em que nível a igreja está. Uma certa vez alguém chegou para mim e me disse assim: por que Deus não me ouve? Por que Deus ouve você e não me ouve? Eu disse: isso não é bíblico, mas diga onde quer chegar. Então me disse o seguinte: eu tenho orado tanto por tal coisa e todos esses anos não acontecem. Então, meu amado, é aqui que nós vamos chegar. Depende do seu nível de relacionamento com Ele. Em nome de quem você ora? Fala comigo, em nome de Jesus. E esse é o nome que diz a Bíblia que está acima de todo nome. E a Bíblia diz em Marcos 9:23 que tudo é possível nesse nome para aquele que crê. Então alguma coisa está errada. Se tudo é possível ao que crê, Ele é o Senhor, e aqui Deus falando dele, diz que Ele é elevado e muito sublime. Ele é acima de tudo e de todos. O seu nome é exaltado acima dos céus. Significa que o problema não está lá. O problema está do lado de cá. E do lado de cá, nós temos que descobrir, e tem algumas vertentes que podem nos ajudar a descobrir, ou encurtar o caminho, ou encontrá-lo com mais facilidade. Se não, vejamos. A primeira visão que alguém tem de Jesus, quando vem para o Evangelho, ela é uma visão incrível. Nós temos uma visão de um Jesus na cruz, um Jesus como mártir, um Jesus sacrificado, crucificado, com olhos sofridos, um Jesus de aparência cansada, um Jesus injustiçado, porque a gente olha para aqueles quadros de antigamente, sabe, a gente olha assim, não que a gente vai falar mal da inspiração do pintor, mas a gente já tem dó dele. A gente olha para ele, pelo menos ele era um subproduto das minhas emoções. Eu, quando via ele na ceia dos apóstolos, aqueles olhos meigos, e os apóstolos em volta, aquela auréola sobre a cabeça dele, aquela coisa de divindade, e era estranho porque
ele era excessivamente santo para se misturar e excessivamente frágil para nos salvar. Parecia que eu via um Jesus ali muito sofrido, e era uma visão que eu tinha da religião, era o Jesus que a religião apresentava. Eles tentavam me convencer pela maneira meiga, pela aparência sofrida, pela aparência comovente com que apresentavam e pintavam Jesus para nós. A Bíblia diz em João 3,16 e 17, que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou o seu Filho, e Ele completa num parafraseado fabuloso, quando Ele diz assim, Ele enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Meu Deus, como é que eu tenho uma visão de um Jesus que não consegue salvar nem a si mesmo? Uma visão de um crucifixo. Eu tinha um amigo que ele jogava futebol e por nada ele tirava o crucifixo. E no futebol não era permitido. E várias vezes o juiz parava e mandava ele tirar. E ele dizia que lá naquele crucifixo tinha um Jesus, tinha um Cristo ali. E ele falava, se tirar isso eu não posso jogar mais. Porque a fé dele estava no Cristo crucificado. Essa era a visão que ele tinha de Jesus. Era a visão que informava ele, Jesus estava com ele se continuasse no crucifixo, ali crucificado. E essa é a primeira visão que a gente começa a ter dele quando vem para o Evangelho. A gente começa a ver um Cristo crucificado, um Cristo derrotado. A primeira visão, ela é física, a gente vê ele nos quadros, nas imagens, na cultura, nas ideias, naquilo que ouvimos no rádio, na televisão, e a gente vem ouvindo isso. Depois a gente tem uma visão espiritual, onde você vem para a igreja e alguém fala de Jesus, fala o que aconteceu, então você entrega a sua vida a Ele, você deixa Ele entrar no seu coração, de alguma forma Ele invade, Ele penetra, Ele te alcança, você se rende a Ele, e naquele momento você, diga assim comigo, é salvo. Você é salvo, fala assim comigo, pela fé. Agora, interessante, 1 Coríntios 1,18 diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, fala comigo, é o poder de Deus. Gente, como é que pode alguém, por que o mundo acha que a palavra da cruz é loucura? Tenta mais uma vez, com muito esforço, entender isso. Por causa de que você veio aqui essa noite? Veja que você não está vendo Jesus aqui. Veja que Ele não está se mostrando a você aqui. Mas por que você veio aqui? Fala, a palavra da cruz. Mas então vamos para a palavra da cruz. O que aconteceu lá na cruz? A Bíblia diz que Jesus foi açoitado, e os açoites, Isaías 53, que a gente não leu no final, no contexto, diz que ele foi desfigurado. Diz que ele recebe 39 açoites de um chicote chamado gato de 9 caudas, que era um chicote de martírio, de sacrifício. Ele tinha na sua extensão de quase meio metro, ele tinha 9 ossos ou pontas de lanças na sua extensão. Alguns dizem que eram 12. Você imagina que eram 7 tiras, com 12, talvez 9 ou 12 lanças, fragmentos de lanças na extensão dessas tiras. Você faz 7 vezes 12, cada um açoite, olha quantos açoites equivaliam no corpo de um ser humano. Significa que quando aquilo tocava na pele, rasgava. Por isso que Isaías 53 diz que ele foi, fala comigo, desfigurado.
E a Bíblia diz: e não fizemos dele caso algum. Sabe por quê? Porque quando viram Jesus deformado, desfigurado, a Bíblia diz em Isaías 53 que nenhuma beleza sobrou, ou seja, o seu rosto foi desfigurado. Onde ele estava de costas aqui, e onde os açoites e o chicote pegasse, fosse no peito, fosse no rosto, arrancava pedaços dele. Você imagina essa cena? Nós estamos aqui por causa de uma palavra que para o mundo é loucura. Como é que alguém pode seguir um homem que foi para a cruz? Olha o que a Bíblia diz. Ele, antes de ir para a cruz, ele é açoitado. Depois ele é coroado de espinhos. Pegam os espinhos da Palestina, tem a grossura do seu dedo mínimo. Você olha para o seu dedinho, termina ele em 0, era assim. E ali fazem uma coroa de espinhos, e aquela coroa cravam-lhe na cabeça. O seu couro cabeludo é a parte que incha mais rápido do seu corpo. Tudo que entrar ali no seu couro cabeludo vai levantar um galo, vai inchar. Jesus ficou desfigurado. Alguém diria assim hoje: é um monstro, ele não é normal. Onde aqueles espinhos envenenados entrassem, desfigurava ele. Depois ele vai para a cruz. Antes de ir para a cruz, dizem os historiadores que ele caminha de 7 a 12 quilômetros com a cruz nas costas. Gente, é da minha casa até aqui na igreja, com uma cruz nas costas, depois de ficar uma noite e um dia sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, apanhando, chicoteado, perdendo sangue, coroa de espinho, humilhado, insultado, uma noite e um dia sem dormir, sem descanso, sem alimento, sem nada, e ainda carregar uma cruz que tem a idade do peso dele, ou perdão, tem o peso dele nas costas por 12 quilômetros. Quando você olha para a cruz, você vê que mensagem é essa? E Deus diz: ela é poderosa. A loucura da cruz para o mundo, para nós, é poder, é salvação, porque nós vemos nele um sobrenatural na palavra da cruz. Por que é que você está aqui? Fala: por causa da palavra da cruz. Você não vem aqui para me ver. Se você quisesse me ver, você iria na minha casa. Você veio aqui por causa desta palavra que para o mundo é loucura, e para nós é sabedoria de Deus, é poder de Deus, porque foi na cruz que ele um dia derramou o seu sangue pelos meus e os seus pecados. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra que impacta. Uma vez, eu não conheço esse pastor, mas um pastor de excelência, falando dele, disse que quando ele tinha 7 anos de idade, ele foi perguntar para a mãe dele o que é salvação. Mamãe, o que é salvação? A mãe disse: vai perguntar para o seu pai. E ele foi perguntar para o pai: pai, o que é salvação? Ele falou assim: olha, vai perguntar para sua mãe. Ele falou: já mandou vir perguntar para o senhor. Ah, tá, então faz o seguinte, vai perguntar para sua avó. Aí foi para a avó: vó, o que é salvação? Falou assim: ó, seu avô está lá no escritório, vai perguntar para ele. E aquele dia era aniversário dessa criança e aniversário do avô, os dois têm o mesmo nome, chama-se Aloísio. Então ele entra no escritório do avô, o avô está com a Bíblia aberta, e ele diz: vovô, o que é salvação? O vovô fecha, põe ele sentado, levanta-se e diz assim: Aloísio, eu vou sair daqui e você pergunta para ele. E vai e fecha a porta do escritório. Uma criança de 7 anos fica sentado no sofá. Logo em seguida ele fala para Deus: Deus, o que é salvação? Dia do aniversário dele, e ele adormece naquela cadeira esperando a resposta.
no sono, ele tem um sonho. E no sonho, ele vê uma multidão, e junto dessa multidão, um homem falando. E o homem olha para ele, e ele vai em direção ao homem, as pessoas não querem deixá-lo chegar até lá, e o homem diz: deixa ele vir até mim. E ele vem até o homem, aprende com o homem, recebe o amor daquele homem, e ele fica apaixonado por aquele homem. Então a cena muda. Ao mesmo tempo que estava ali, agora a cena mudou. Ele vai para outra cena onde ele está subindo um monte. Ele está subindo de 4 pés, subindo com as mãos e os pés, de tão íngreme que é o monte. E depois que ele sobe até o cume do monte, ele vê a mesma multidão agora crucificando aquele homem. E viu aquele homem na cruz, sendo colocado na cruz. Então lá de cima do cume do monte, ele gritava: não! É injusto! Ele é inocente! É injusto! É injusto! Então ele acordou. E quando ele acordou, ele correu para debaixo da saia da avó e disse: é injusto, não é possível, não pode, isso não é certo, é injusto. Então o avô chegou até ele e falou assim: o que é injusto, meu filho? Ele diz: vovô, é injusto matar aquele homem, ele não merecia morrer. Ele não merecia morrer pelos nossos pecados, é errado, é injusto. Então o avô disse a ele: agora você entendeu o que é salvação. É injusto ele morrer pelos meus e os seus pecados, mas foi isso que ele fez. Ele morreu pela minha e pela sua vida. E qual é a visão que você tem dele? Muitos têm a visão de um quadro, muitos têm a visão de um Cristo no crucifixo, muitos têm a visão de um Cristo sinal da cruz. Você identifica-se como cristão por uma camiseta com uma cruz, por um sinal da cruz na testa. Muitos veem Jesus assim. Então hoje nós temos 1 de Coríntios capítulo 15 verso 4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Fala comigo: segundo as Escrituras. Ele foi sepultado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele é a palavra viva, ele é a Escritura de Deus, ele é a lei de Deus, ele é a ordem de Deus para a nossa vida, a nossa salvação. Mas a primeira visão que todo mundo tem de Jesus é da sua salvação pessoal. Todo mundo diz que vai para o céu porque está salvo. É a primeira visão que você tem de Jesus. E é a visão que não opera milagres. É uma visão que te dá uma nova dimensão, um novo norte, mas é uma visão apenas de primeiro estágio. Hebreus 12:2 diz que, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Imagina o Senhor do universo andando de 7 a 12 quilômetros nu. O pudor da igreja põe um pano na frente de Jesus, mas naquele tempo havia um lençol, não havia alfinete, não havia nada que amarrasse aquele lençol. Ande com um lençol amarrado por si só 12 quilômetros e você vai ver onde vai parar esse lençol e quantas vezes ele vai cair. A Bíblia diz que ele não fez caso da vergonha, por causa da minha e da sua vida. Ele não fez caso daquilo que tinha que suportar. Ele suportou a cruz, ele encarou a vergonha no meu e no seu lugar. Ele não fez caso de ser chacota, de ser piada, de ser ridicularizado. Esse aí é o Deus que você segue? Nós temos que entender aqui que a primeira visão que nós temos de Jesus é esse Cristo massificado, judiado, crucificado, mas nós nem entendemos ao certo o quanto custou a nossa salvação.
A primeira visão que todo mundo tem é a visão da sua própria salvação. Achamos que vamos para o céu porque aceitamos na igreja Jesus como Senhor e Salvador, quando na verdade nós não sabemos quanto custou para eu dizer um sim a Ele, para eu poder ser liberto e dizer a Ele: sim, Senhor, eu te aceito. Nós nem entendemos isso, mas essa é o primeiro estágio da visão. Qual é o seu estágio? A segunda visão que nós temos de Jesus, fala assim comigo, é quando eu vejo Jesus em alguém. É isso mesmo. O segundo estágio da maturidade cristã é ver Jesus no pastor, é ver Jesus no discipulador, no líder, é restaurar paternidade, é entender que a igreja tem alguém nascendo, e esse que está nascendo, ele ama quem cuida dele. Olha a criança aí, a Tayla vai nascer daqui a pouco, vai nascer e o bebê vai olhar para a Tayla, sem saber histórico de Tayla, quanto a Tayla tem no banco, como se a Tayla é amável ou não, se a Tayla é bonita ou não. Para a criança que olhar para ela, nos braços dela, amamentando, vai dizer: essa é a mais linda do mundo, é a melhor do mundo, eu vou amar, eu não quero nem saber se ela fez algo errado na vida, eu sei que vou amá-la, porque, fala assim comigo, ela está nascendo. Toda vez que você recebe Jesus pela primeira vez, quem te evangelizou, quem te discipulou, quem te levou a Cristo, você olha para ele ou olha para ela e você diz assim: quero ser como ele, quero ser como ela. O segundo estágio de maturidade na fé é ver Jesus em alguém. É por isso que muita gente acha que está no estágio avançado e não está, porque quando acontece um pepino, um problema em casa, ou no trabalho, ou espiritual, um demônio se manifesta, a primeira coisa que faz é ligar para o pastor. Alô, pastor, dá para vir aqui? Mas o que aconteceu? Tem um bicho aqui, dá para o senhor vir expulsar? Porque ele está no segundo estágio da visão. Ele vê Jesus em alguém. Entendem isso? O primeiro estágio é eu ver Jesus na minha salvação, e eu vejo Jesus na cultura, na religião, naquilo que falam, e eu fui convencido pelo Espírito, entreguei meu coração a Ele, então eu aceitei como meu Senhor. Mas o segundo estágio do crescimento e maturidade é ver Jesus em alguém. Eu logo corro para alguém, eu logo corro para descobrir o que está acontecendo. Para mim era tremendo ver Jesus no meu pastor. Para mim era lindo pegar as pessoas enfermas, endemoniadas, problemáticas, e eu levava todo mundo para a igreja, porque eu via Cristo no meu pastor. Não é errado, mas é só o segundo degrau da maturidade, da comunhão, da sua intimidade com Cristo. Olha onde é que você está no mundo espiritual. Nós temos essa visão quando nós temos necessidade. Quando uma criança é trazida para a mãe, a primeira coisa que a mãe faz é alimentá-la, e a criança sabe que a mãe tem alimento. Olha, quando as pessoas nascem em Cristo, elas são como os bebês. Bebê suja a fralda, bebês não sabem direito o que fazem, bebês fazem sempre a mesma coisa errada, derruba a comida aqui, derruba ali, derruba a água aqui, é desastrado. São bebês na fé. O segundo estágio é um estágio em que crianças estão crescendo na fé. Nós estamos ainda com leite espiritual, mas esse leite vai ser mudado, vai para alimento sólido. Daqui a pouco você vai entender que estágio você está, e muitas perguntas serão respondidas. Eu me lembro uma vez, estávamos lá embaixo e expulsando demônios,
e de repente um monte de meninos, um monte de gente em volta da pessoa expulsando demônio. Um dizia: olha, amarra. O outro dizia: expulsa. O outro: pega fogo. O outro: quebra no meio. O outro: corta a cabeça. E o demônio ficava: e aí, o que eu faço? Eu saio, fico, expulso, cai por terra. Ele não sabia o que fazer, de tanto que cada um falava uma coisa. Então eu cheguei, eu me lembro que eles estavam atrapalhando o culto de tanta gritaria, e havia capoeira, havia tudo lá, luta de todo jeito para o demônio sair. E eu lembro que eu fui rapidinho e eu falei assim: sai em nome de Jesus e não volte mais. E aí o menino voltou. Aí todo mundo falou assim: ô louco, Deus é com o pastor. Quando você define quem você é em Cristo, as coisas no mundo espiritual tendem a acompanhar a organização daquilo que está dentro de você. O diabo não respeita a confusão, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Você tem que ter a certeza de quem é em Cristo. Alguém foi na UTI e foi orar com uma pessoa, e orou vários dias com essa pessoa, e essa pessoa morreu. Foi de novo na UTI, eu não vou dar o nome, essa pessoa também morreu. A terceira pessoa que morreu, a galera em volta ficou sabendo, e falou assim: meu Deus, o que ele vai fazer na UTI? E ele sempre ia na UTI. Então, quando alguém ficou doente e ia ser internado, ele disse: olha, eu vou lá te visitar e eu vou orar por você. Ele falou: não vai não, você não vai mesmo, qualquer um pode ir, mesmo você. Porque dentro dele, toda vez que ele ia, a pessoa morria. E ele veio me perguntar por que quando ele ia orar pelas pessoas, as pessoas morriam. Eu disse: por causa do que você crê. Qual é a nossa diferença? Eu já passei do estágio de dúvida, você ainda permanece no estágio de dúvidas. Você vai orar, fala comigo, para ver o que acontece. Eu, quando vou, eu nunca vou para orar por alguém, eu vou para curar alguém. Mas eu tenho poder para curar? Não, mas o nome que eu vou representar, sim. Eu apenas confio, eu apenas oro e falo o que deve ser falado e deixo com Deus. Deus é quem resolve. Todo mundo diz assim: olha, porque eu não, quando trago vocês à frente, eu não sei se vocês perceberam, eu não oro, raramente eu oro por alguém. Porque eu não fico aqui? Por estar pregando, por estar ministrando, direcionando o seu coração a Deus, a maioria das pessoas, se viessem à frente, iria querer oração somente do pastor. E eu tenho que mostrar para vocês que não sou eu o milagre. O milagre é o Deus e o seu Espírito que está neste lugar, e qualquer pessoa pode administrar o milagre. Você pode ser curado por qualquer pessoa, porque não é a pessoa que cura, mas sim a unção que está sobre nós. Amém? Eu fazia isso, eu descia para orar junto e fazia uma fila só na minha fila. E as pessoas todas paradas do lado. Disse: é errado. É porque é a segunda visão que a pessoa tem de Jesus. Qual é a visão? Ver Jesus em alguém. Você sempre vê Jesus em alguém. Por isso que você diz assim: olha, fulano é da igreja, ele é santo, porque você vê Jesus nele. Aquele pastor é ungido, é de Deus, eu só quero oração dele, porque você vê Jesus nele. Você vê Jesus em alguém. Eu já vi Jesus em T.L. Osborne, eu já vi Jesus no Tio Cássio, Caio Fábio, Takayama, Billy Graham, Catherine Coleman. Eu já vi Jesus em pessoas incríveis. Lembro uma vez assistindo Benny Hinn em São Paulo, eu saí, fiz o que pude para ir assistir T.L. Osborne, Benny Hinn, porque eu via Jesus neles.
É a fase que todos nós passamos, onde nós vemos Jesus em alguém. E quando nós vemos Jesus em alguém, nós começamos a confiar nesse alguém. E você fala assim comigo: está só no segundo estágio. Uma vez, trouxeram um menino que tinha um câncer na cabeça, nunca me esqueço. Menino católico, de família católica, que frequentava, que era muito fiel à igreja católica, e ele tinha um tumor na cabeça, a cabeça dele estava crescendo muito rápido, e ele ouvia os nossos cultos pela rádio, programa de rádio. Ele é de outra cidade, se chama Pedro, e ele pediu para os pais dele e disseram o seguinte: me leva até o pastor Rinaldo, ele vai impor as mãos sobre mim, vai ungir minha vida, minha cabeça, e eu vou ser curado. E ele veio e contou a sua história. Os seus pais contaram e ele também contou a sua história. E eu disse: então seja feito conforme a sua fé. Eu ungi aquele menino, ungi a cabeça dele, e ele foi curado do câncer instantaneamente. Ele, dentro dele, tinha uma visão de Jesus. Ele via Jesus em mim. Então, quando eu orei por ele, ele acreditava que o próprio Jesus tinha colocado a mão sobre a cabeça dele, porque ele via Jesus em mim. É o segundo estágio da maturidade cristã. Uma criança, eu não vou dizer que ela é criança, que ela se casou alguns dias agora atrás, está morando fora do país, mas ela veio até mim uma vez com um problema muito sério no seu corpo, e ela veio até mim, e eu perguntei a ela num culto de oração: o que é que você quer que eu te faça? E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Era uma criança, chamava Thaís, e ela disse assim: pastor, eu vim só receber, eu já recebi a palavra e creio que estou curada. Eu não vim aqui para que o Senhor ore por mim e pela doença do meu corpo, eu só quero receber a cura. Olha que incrível. Ela era uma menininha, adolescente, mas ela estava com uma enfermidade que médico nenhum curava, remédio nenhum curava, e ela veio e disse: eu só vim receber, não precisa orar por mim, apenas só confirmar o que eu já recebi. Incrível. E ela via Jesus em mim, e ela dizia na casa dela: eu vou na igreja porque o pastor vai colocar a mão sobre mim e eu vou ser curada. Foi curada naquela noite. É o segundo estágio. O primeiro estágio é esse estágio da religião. Minha mãe, quando era católica, ela falava muito em Deus, amava muito Deus, queria Deus do jeito dela. Era o primeiro estágio, é o que ela foi ensinada. Ela tinha um Cristo da religião, um Cristo do quadro, do crucifixo, da pintura, um Cristo do ídolo, que não produzia nada na vida dela. Depois ela teve uma visão de um homem de Deus, onde ela via Jesus nesse homem de Deus. E a gente vai aprendendo, a nossa vida é assim. E a gente vem para a igreja com todas as nossas sujeiras e vamos descobrindo a paternidade de Deus, quem vai cuidando de nós pela exposição do Evangelho, e vai ensinando, e nós vamos crescendo. Isso é bíblico, é gostoso, é fantástico, mas diga assim: é só o segundo estágio. Ainda é bebê. Esse estágio é um estágio de bebê, é um estágio de... Sabe esse tipo de gente que vem para a igreja e cai, e depois continua vindo para a igreja, depois cai de novo, e vem para a igreja e cai de novo, e vem para a igreja e continua caindo, e as pessoas falam assim: ó, esse aí não adianta, não adianta trabalhar com ele, porque ele sempre volta a errar, ele cai. Não, ele é uma criança, ele sempre vai fazer as coisinhas dele na fralda. Ele está no segundo estágio. Por que Deus tem paciência e nós não?
Porque nós, como igreja, não contabilizamos 20 anos Deus tratando de você. E a gente vê para aquele que cai, a gente não tem paciência de cuidar. Mas você foi tratado 20, 25, 30 anos. E a nossa memória é curta. Então a gente abandona. A gente não consegue entender que ele está só no segundo estágio da visão de Cristo. Alguém chegou para mim e disse assim: ser pastor é muito difícil. Eu não tenho saco, não tenho paciência de cuidar de gente assim. É verdade. Se você for pastor, para você é difícil. Mas se você for um pastor para Deus, não é difícil. Porque eu lanço sobre Ele toda a ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Todo problema que vem até mim, eu falo: Deus, está chegando mais um pastel aí, ó. Segura a onda aí. Devolve ele assado, frito. Mas ó, o pepino está grande aqui. Deus, descasca aí, ó. Recebe aí. Porque a Bíblia diz que é Ele quem cuida de nós. Amém, gente? Você acha que eu tenho, com tudo isso de físico, fortão do jeito que eu sou, eu aguento carregar você? Você acha que eu aguento? Eu pego todo o peso que vem sobre mim e lanço sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, gente? Fala assim: a sabedoria governa o mundo. Eu sei que tem pastores que cercam o rebanho: você é minha, você é meu, você é isso, você... Vocês todos são de Cristo. Eu sou de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Mas o terceiro estágio da visão, você começou a crescer. O primeiro, a gente vê Cristo na nossa salvação. Amém? O segundo, a gente vê Cristo, fala, no outro. O terceiro estágio, que agora começa a maturidade, e esse estágio produz milagres, é ver Cristo na sua palavra. O que é que diz Hebreus 1:1? Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos fala fala Filho. Por quem que Ele fala? Por Jesus. Quem é Jesus? Fala a palavra. Vocês sabiam que antes de Jesus vir ao mundo como Jesus, Ele tinha outro nome? Sim, Ele era a palavra. Ele era a sabedoria. Ele era o poder. Quando Ele vem para esse mundo, então Deus chama Ele de Jesus, mas na verdade Ele era a sabedoria, o poder de Deus. Eu fico maravilhado porque esse é o terceiro estágio da visão. É um segredo. A palavra de Deus é a foto do próprio Jesus, é a imagem do próprio Cristo. Guarde isso. A palavra de Deus, você quer saber como é Jesus? Você vê Ele na palavra. Você só consegue ver Jesus pela palavra de Deus. Ela é a expressa imagem do Deus invisível. Em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo. O que é o verbo? Fala, palavra. E olha o que diz: e o verbo estava com, significa que estava junto de Deus. E agora, olha quem era também o verbo. E o verbo era... Então, olha que coisa impressionante. No princípio ele era a palavra. Ele ainda não era Jesus. No princípio ele não era o Messias. Ele era a palavra. Ele era o Criador. Ele era o poder em execução. E o verbo estava com Deus. Olha, de onde é que ele saiu? Fala, de dentro de Deus. A palavra sai de dentro de Deus. O que é que sai de dentro do Pai? O Filho. Então, aqui a palavra saiu de dentro do Senhor, e a Bíblia diz que Ele exaltou acima de tudo e de todos. Fala comigo, o seu nome e a sua palavra. O Salmo 135, verso 2,
diz que Deus honrou, exaltou, engrandeceu, estabeleceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. E agora vem a pergunta: mas por que o pastor está me ensinando isso? Quantas vezes você orou e nada aconteceu? Quantas vezes você pediu ajuda para Deus e nada, e parece que uma nuvem estava entre você e Deus, nada acontecia? Quantas vezes você pediu socorro a Deus e não conseguiu encontrar Deus? Tem uma explicação aí? Tem. Por causa do estágio onde você se encontra. Quando alguém nasce, ele não sabe, fala assim comigo, falar. Você olha para as crianças, olha para o Noah agora da Sara, ele não sabe falar, ele está aprendendo dependendo do estágio onde você se encontra, você não sabe orar, você não sabe pedir como convém, você não sabe amar, você não sabe o que quer, você não sabe ter intimidade, você não sabe ter comunhão. Mas estou há 20 anos na igreja, conheço há 20 anos a palavra. Você pode conhecer a palavra há 20 anos, mas a palavra não está dentro de você. Você ainda não consegue ver Jesus na sua palavra. Ver Jesus na sua palavra significa que você não precisa de visão, revelação, sonho, anjo aparecer, um sobrenatural, uma luz focar em você, um sinal, não precisa, porque você consegue ver Jesus na palavra de Deus, entende? Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, estou orando, pedi um sinal a Deus. Espera aí, está orando pelo quê? Para ver se Ele me cura ou não. Deus não vai te dar esse sinal. E ele fala: por que não? Porque todas as promessas em Deus já tem o sim. Tudo que Ele já prometeu é seu. Você não pode pedir sinal para algo que Ele já te deu. Ele já te deu a saúde, Ele já te deu a cura. Você tem que reivindicá-la no mundo espiritual. Você não pode pedir a Deus se Ele pode ou não te curar. Ele já prometeu que nele está a saúde, a abundância, a prosperidade, a graça. E Ele diz lá no livro de Tiago 1:16, 17 em diante, que Ele não muda, nele não há variação, Ele não pensa em mudar, Ele é exatamente o que Ele falou, e Ele não muda de forma alguma. Ele te prometeu, é seu. Tem gente que vem falar coisas para mim e eu vejo que ele não conhece a palavra, e por não conhecer a palavra, ele não consegue ver Cristo na sua palavra. Por isso que nós duvidamos. Por isso que você ouve 1000 vezes a mesma pregação até começar a acreditar nela, porque você está só no segundo estágio, e você entrou no estágio de sinais, de sobrenaturais, de alguma coisa tem que mostrar para mim. Olha, porque eu acredito, Deus fala em sonhos, Deus fala em visão, Deus fala em revelação, Deus fala em profecias, Deus fala através dos dons, porque todos os meios Deus utiliza quando o homem não conhece a sua palavra. Quando o homem conhece a sua palavra, Deus fala pela sua, porque é o terceiro estágio de poder. Palavra é poder, é unção para criar, ou seja, ela cria de algo inexistente. Deus chama a existência. O que é chamar a existência? É lançar a palavra. Olha, um dos nomes de Deus na aliança, Deus tem 7 nomes, um dos nomes de Deus é o grande El Shaddai. O que significa o grande El Shaddai? Tem 2 significados. O primeiro é aquele que ama com amor de mãe. Deus é tão grande, mas tão poderoso, mas tão maravilhoso, que Ele consegue ser tão simples e amar eu e você com amor de mãe. Você já viu mãe amar filho que rouba? Você já viu mãe amar filho drogado? Você já viu a mãe amar filho bêbado?
Todo mundo quer matar o camarada, só a mãe que não. Você já viu mãe amar a prostituta, a filha que faz programa? Todo mundo fala mal dela, só a mãe que não. Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele ama com amor de mãe. Louvado seja Deus. Esse amor de mãe é um pouquinho do amor que Deus tem por nós. Mãe recebeu dele um pouquinho, um fragmentozinho do seu grande amor. Louvado seja Deus. E o segundo significado: grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? Significa isso, ó: pede-me, se eu não tiver, eu crio exclusivamente para você. Ouse, pede-me, se o que você pediu, no mundo ninguém até hoje pediu, no mundo nunca existiu, nunca ninguém imaginou, pede-me e eu crio exclusivamente para você. Quando ele fala cria, é por meio da sua, e disse Deus haja, e houve. Ele lança a palavra para criar. Tudo que você quiser, use a palavra de Deus. Tudo que você precisar, se você já estiver nesse estágio, ore versículos da Bíblia, ore a palavra de Deus, não a sua vontade, nem o que está na sua cabeça, nem o que você tem vontade no coração, nem a sua dor. Você pode até externar a sua dor, lançar a sua dor sobre Ele, pode sim. Você pode chorar, pode, mas se você quer poder, creia que Jesus e a palavra é a mesma pessoa, creia que o Filho de Deus é o Verbo vivo, creia em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele é o Verbo de Deus que produz além daquilo que nós podemos suportar, podemos pedir, podemos acreditar. Deus e a sua palavra são um só. A Bíblia diz em Gálatas 1, de 6 a 8, que quem está cheio da palavra consegue julgar até o mundo espiritual. Quem está cheio da palavra julga até os anjos serão julgados por nós. A Bíblia é tão fantástica e fabulosa que a palavra exerce comando e autoridade nesse planeta. Deus disse lá em Romanos 4,17 em diante para Abraão: olha, eu sou o Deus que vivifica os mortos. Fala assim comigo, e chama. O que é chamar? Fala, lançar a palavra. Chama à existência aquilo que ainda não, como se já existisse. Ore a palavra. Felizes aqueles que têm maturidade e que veem Jesus na sua palavra. A Bíblia diz em Marcos 6 que quando Jesus volta para Nazaré, Ele não consegue fazer milagres. E a Bíblia diz assim: e admirou-se Jesus da incredulidade deles, e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos com a imposição de mãos, pela fé. Mas o poder sobrenatural de Deus não pôde acontecer, fala assim, por causa da incredulidade. Quando você ouve essa palavra, esse culto, muda algo dentro de você? Você já imagina assim: olha, eu vou na minha casa, minha mãe está enferma, eu vou impor as mãos sobre ela e eu vou determinar e declarar a cura no nome de Jesus. Você consegue pensar assim? Porque o alvo é realmente esse, a terceira visão, agora de maturidade, de crescimento, de comunhão, de identificação, é aquele que consegue ver Cristo na sua palavra, ver Jesus na palavra de Deus. Porque quem consegue ver Jesus na sua palavra, vai lançar Jesus em tudo que fizer, porque ele vai usar a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Qual é a única arma da armadura de Deus, de ataque? Nós temos, olha, couraça da justiça, cinto da sinceridade e da verdade,
calçados os pés com as sandálias do quê? Do Evangelho. Nós temos o capacete até agora é arma de quê? Fala defesa. Fala defesa. Aí nós temos um outro, o escudo do quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que o capacete da salvação? Porque ele guarda a sua mente em Cristo e não deixa dúvidas de quem você é em Cristo, onde você não vai perder a sua salvação. E o escudo da fé? Todas as coisas, os dardos que são lançados para destruir a sua fé, são rebatidos, fala, pelo escudo. Todos eles armas de defesa. Agora só tem uma, do verso 17 em diante. E essa é o quê? A espada do Espírito, que é presta atenção que eu vou te falar. Espada é arma de defesa ou de ataque? Então, Cristo é a arma da sua vitória. Só Jesus consegue ferir o inimigo. Foi Ele quem venceu o diabo na cruz, por isso que Ele é espada do nosso espírito. No confronto de Jesus, quando Ele estava lá em Lucas 3, acredito que Mateus também fale sobre isso, na tentação no deserto, a Bíblia diz que quando o diabo aparece para ele, ele não sai lutando, trocando soco, nem pega a luva de boxe e fala assim: ô diabo, pega a sua e eu vou pegar a minha aqui. Os anjos fazem uma roda aqui, vamos fazer um octógono aqui e o negócio, o bicho vai pegar. Não, ele não fez isso. Todas as investidas do diabo, como é que Jesus rebatia? Como ele refutava? Está, de novo, está escrito, está escrito. Se está escrito, fala, é a palavra eterna de Deus. Quem é a palavra eterna de Deus? Fala, Ele mesmo. Então ele usava Ele mesmo, antes de ser Messias, Ele usava o poder que tinha na boca de Deus para vencer o diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E a Bíblia diz que o diabo fugiu dele. Resistia ao diabo firme mas você tem que ter a palavra. Quem tem a palavra dentro de si, tem Jesus dentro de si. Você tem o maior de todos. Por isso que agora entendemos a carta de Paulo, quando Paulo fala assim: olha, maior é o que está do que o que está no... Amém? Qual estágio você vive? Você vê Jesus em alguém e precisa da ajuda? Ai, vem orar aqui. Uma vez teve um presbítero aqui na igreja que fizeram uma macumba na frente da casa dele, melhor, na frente do quarto dele, que o quarto dele dava para a rua. E ele pulou aquele negócio, pulou o muro, veio me chamar: pastor, vai lá em casa porque eu estou macumbado. Estou macumbado. Eu falei: mas você é presbítero, pode orar? Não. Esse é o estágio, não é posição na igreja, não é hierarquia na igreja, não é tempo de igreja, é visão de Jesus. Qual é a visão que você tem de Jesus? Você tem visão de salvação? Ok, está salvo, glória a Deus. É bom isso, né? Você tem visão que você precisa de alguém para fazer a obra, porque você não tem capacidade, não se sente apto, não se sente digno, não se sente correto, não se sente justo, não se sente capacitado. Ok, então você está no segundo estágio. Você precisa sempre de alguém, de uma muleta, de uma ajuda. Ou você está no estágio da palavra, e a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho por toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas você recebe, fala assim, grande comissão. Você recebe autoridade. E em meu nome, essa galera toda que vai te conhecer, que você vai conhecer, diga a eles: em meu nome, se crerem em mim, expulsarão demônios. Mas está falando só para pastores? Fala, não, fala para quem crê na palavra. Fala para quem está no terceiro estágio.
seja, lá, Beth, lá no hospital, se você estiver no terceiro estágio, onde a medicina parou, você vai invocar o sobrenatural e vai ordenar ao médico dos médicos, segundo a autoridade que ele te deu. Ele diz: em meu nome curarão os enfermos, imponham as mãos sobre eles e eles serão curados. Tudo depende do estágio que você vê Jesus. Louvado seja Deus. Para você ver uma coisa, eu e a Bia, a gente é muito ligado, ela é muito dependente. Então quando ela está com alguma dor, ela está deitada comigo e ela fala assim para mim: papai, ora para mim. E a Bia é uma menina com problemas, mas não tem qualquer outra pessoa na minha casa que recorra à oração, sem ser a Bia. Todos recorrem a remédios. Só a Bia, que a gente fala que tem problema, é que crê. E aí ela fala, quando eu oro por ela, ela fala: tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Eu falo: Bia, tudo vai passar. Qual é o estágio que você vive? No primeiro, segundo, terceiro, mas não para aí, tem a quarta visão de Jesus. E eu vou dizer por que eu estou ensinando isso para vocês. Porque é necessário você se reinventar, se for preciso, ou recomeçar, mas tem que entender qual estágio você se encontra. A quarta visão de Jesus é a mais linda de todas. Fala assim: é quando eu vejo Jesus. Gente, bate no peito assim, ó, devagar para não tossir. Certo? E bate no seu, não bate no outro não. O pessoal convidado aí, é convidado agora a bater no peito e falar assim: quando eu vejo Jesus em mim mesmo. Eita! Fala para a pessoa do lado: eita! Agora pegou, vamos ver aqui. Quando vejo Jesus em mim mesmo. Foi João Batista que disse o seguinte, ó: para mim, eu não quero nem promoção, eu não quero marketing, eu não quero que vocês fiquem falando do meu nome. Para mim, o importante é que ele, fala, cresça, e que eu diminua. Olha o sentimento, quando aquele que vê Jesus nele, vive para o reino de Cristo. Fazer discípulos no quarto estágio, na quarta visão de Jesus, significa que você não faz pessoas iguais a você. Você não treina pessoas iguais a você. Você treina pessoas iguais a Ele. Até o terceiro estágio, você cria discípulos iguais a você, como todas as igrejas fazem. Olha, um programa evangelístico, um programa de libertação na televisão, de igreja tal, e você vai ver que o líder prega de um jeito, todo mundo prega igual. Um líder fala determinadas frases, todo mundo que vem atrás fala igual. É uma cópia, uma xerox, todo mundo foi reproduzindo o líder. Fala, olha, igualzinho fulano de tal, igualzinho fulano de tal. Pegar características, isso é válido, é possível, é errado? Não, não é. Mas o quarto estágio é quando você prepara pessoas, forma pessoas, ensina pessoas, discipula pessoas, não mais iguais a você, mas iguais a Cristo. Eles vão mais longe do que você, eles serão melhores do que você, porque você está no quarto estágio, você vê Jesus em você. Agora você vai entender a Bíblia, o que Paulo fala em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e quem olhar para mim não vê mais eu. Fala assim, vê Cristo, ah, não mais vivo eu, quem é que vive nele? Mas Paulo estava andando por aí, mas quem é que estava nele? Cristo. É o quarto estágio. É agora que você começa a descobrir quem é você. A Bíblia diz em 2 de Coríntios 2:15 que nós somos o bom perfume de quem?
de Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Eu sei que tem uma galera aí que gosta de ser fedido, mas Deus diz que nós somos o bom. Não é só o perfume qualquer, nós somos o bom perfume. Todo mundo gosta de sentir a nossa presença. Tem gente que chega na sua casa e fala assim: ai meu Deus, chegou, vai lá, dá atenção e fala que a gente vai sair. Fala que vai sair. Ou então chega, você é parente, você já olha o tamanho da mala, ai meu Deus do céu, vai ficar 15 dias. Nesse tempo de carne, nesse preço, olha só, hein? Não, vou ficar só 2 dias. Aí já faz as contas, meu Deus, quanto a gente vai gastar aqui 2 dias? Já fica pensando. A Bíblia diz que nós somos o bom. Ninguém quer sair de perto do bom perfume. O bom perfume exala, ele chama, ele mostra Cristo. Ele mostra Cristo com os seus olhos, com a sua alma, com a sua conversa, com o seu espírito. Ele demonstra, ele mostra Cristo. Cristo está nele. Uma vez eu fui fazer uma visita para uma família que estava na igreja católica e pediu muito ajuda, etc. e tal. E quando eu saí daquela casa, eu ajudei, direcionei, fiz tudo o que podia por eles. E no final de semana eles estavam na igreja, mas eu sabia que eles eram lideranças lá na outra religião. E quando terminou o culto, eu perguntei: que bom que vocês vieram, mas o que aconteceu? Vocês conseguiram se liberar e tal. Eles falaram assim: nós não poderíamos ter deixado de vir porque nós vimos Jesus no Senhor e a gente veio atrás de Jesus. Você viu que gostoso? As pessoas veem Jesus em você, e se elas veem Jesus em você, elas vão seguir você, porque você mostra Jesus. Isso é o bom perfume de Cristo. É a quarta visão, é a visão máxima da maturidade. Olha o que diz Colossenses 1:27. Isso aqui é para pegar todos nós agora e trazer entendimento claro. Final dele, olha o que está escrito ali. Fala comigo: Cristo em vós. Fala: Cristo em mim, a esperança da glória. Olha que lindo. Cristo em mim. Como assim? Tem um problema lá. Quem é que vai resolver? Você fala assim: Jesus. Mas onde é que ele está? Onde é que ele habita? Fala: em mim. Quem é que vai resolver então? Sou eu. Sou eu que vou fazer aquela visita. Sou eu que vou impor as mãos ali. Sou eu que vou ungir aquela pessoa. Sou eu que vou declarar cura. Sou eu que vou declarar vida. Sou eu que vou declarar libertação. Um dia eu fui numa rua na minha cidade, todos os jovens, uma garota endemoniada, 18 anos, menina linda, se debatendo e rastejando igual cobra. E me convidaram, que ninguém conseguia expulsar. Eu falei: mas por que será que não consegue expulsar? Eu acredito tanto nessa palavra, para mim é só falar de Jesus. E eu cheguei, gente, eu era novo convertido. Sabe o que é vida de novo convertido? Vocês não sabem? Eu vou falar para vocês. Novo convertido acredita tanto em Deus que eu costumo dizer o seguinte: se ele está com fome, ele está andando, ele está na rua, ele está batendo na árvore e falando: demônio, eu vou acabar com você, eu vou te destruir, agora eu sei quem eu sou. Ele é novo convertido e está descobrindo a vida com Deus, e ele fala: Deus, eu estou com fome. Ele nem termina de falar e cai uma coxinha na boca dele. Alguém aparece e já põe a coxinha na boca. Para de falar que está aqui já, Deus já ouviu. Eu novo convertido. E eu cheguei lá, todo mundo em volta da menina, só jovens, muito jovens, 20 e poucos jovens. E eu cheguei lá, e então, o Rinaldo chegou. Eu mal sabia o que era aquilo, eu só sabia que Jesus mandava expulsar, não sabia nada. Mas eu, se não saísse, ela ia ficar surda. E tanto que eu gritei.
A menina ficou liberta na hora, foi curada na hora, sarou na hora, e saiu um cheiro, exalou no ambiente um cheiro, não sei, de 51, 61, 91, 101, eu não sei que cheiro era aquele, mas um cheiro tomou conta, e a gente não sabia de onde vinha, como aquele espírito entrava. Chamamos ela de volta, falou assim: minha filha, tudo inexperiente, mas tinha uma pegada, nosso povo, que é incrível. Quase todos que começaram comigo são pastores hoje. E dissemos assim: me diga uma coisa, você bebeu? Não, não, mentiu, o demônio pegou de novo. Vamos lá de novo, sai, senão a gente acaba com você, você vai ficar surdo. Voltou. Você bebeu? Você bebe? Bebo. Fez assim, é por aí que ele entra. É por aí que ele entra. Fecha essa porta agora. Quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Gente, é o quarto estágio. Fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você vai para o vale cheio de ossos, não é para ficar lá: oh meu Deus, quantos ossos! Oh caraca, mano, aqui tinha um exército poderoso, hein? Nossa, impressionante. Eu vou até escrever isso aqui, eu vou botar no meu blog, vou botar no meu site, vou botar no meu Twitter, vou botar que eu vim para um lugar desse. Olha que feio, que feio. Não é para isso. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória, Filho do homem. Poderão reviver esses ossos. Senhor Deus, onde está Cristo? Está em você. Então eu creio que pode. Então, Filho do homem, profetiza: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles ossos reviveram pelo poder de Deus. Cristo em vós, é que aonde você vai, você é uma bomba atômica contra o inferno. O inferno não pode ouvir que você vai até lá. Ele não pode ouvir que você vai visitar alguém. Ele não pode ouvir que você vai orar por alguém. Ele não pode ouvir que você vai curar alguém. Ele não pode ouvir que você vai evangelizar alguém. Porque quem alcança o quarto estágio, Cristo em vós, a esperança da glória, os céus esperam que Cristo habite em você. Sejamos uma reprodução de Cristo aqui na terra. Onde você for, Cristo está indo. Onde você entrar, Ele entra junto. Onde você sair, Ele sai junto. Por isso o povo de Deus peca. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ora, fala, porque eu resolvo aqui desse lado. Só abra a boca que eu resolvo. É o que Deus está dizendo. A Bíblia diz em João 15, 5: quem está em mim, fala comigo, resolve, dá muito fruto. Quem estiver nele vai dar fruto, mas sem ele nada poderemos fazer. Agora entendemos isso. O primeiro estágio é o estágio da nossa salvação. É bacana, é gostoso, tudo, mas é só o estágio de cultura, de religião, de salvação. O segundo é quando eu vejo Jesus em alguém, e eu sempre preciso de alguém para fazer as coisas acontecer. Eu peço oração para alguém, eu peço ajuda para alguém, eu peço direção para alguém, eu peço força para alguém, eu peço carona para alguém. Eu dependo. Eu ainda não atingi a maturidade. O terceiro estágio, que já é estágio de milagres, é quando eu vejo Cristo na sua. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Josué 1:9. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho
prudentemente te conduzirás. É Salmo 1 também. Medita nela. Cristo está nessa palavra. E o quarto estágio é o estágio mais lindo. Fala, Cristo em mim, a esperança do céu. Deus quer que Cristo habite aí em você. Entende que onde você for, você é uma ameaça para o inferno? Então o inferno diz, vamos matá-lo. Se eles nos matam, nós vamos com Cristo. E se eles nos deixam vivos, nós vivemos para Cristo. Então o inferno quer a morte. Eles querem morrer conosco. Vira para alguém do seu lado e fala assim, você sabia que o diabo quer morrer com você? Aí você diz assim, comigo não. Morra sozinho. Diga, eu vou viver em Cristo. É isso mesmo. Fique de pé, irmão. Fique de pé, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Qual estágio você se encontra? Qual é a visão que você tem de Jesus? Tem gente que tem a visão de salvação. Está na igreja, não conhece nada, está começando do zero, caminhando com Cristo, só no primeiro degrau. Tem gente que já vê Cristo em alguém. Tem gente que vê Cristo já na sua palavra. Não consegue mais duvidar da palavra. Sempre eu digo lá em casa, eu digo uma frase que às vezes as pessoas lá em casa não entendem. Eu falo assim, Deus proverá. Como nós vamos fazer isso? Como vai pagar isso? Como vai comprar aquilo? Como vamos? Deus proverá. É a palavra de Deus. E tudo, e assim é fácil, essa fuga, não, a Bíblia diz isso mesmo, corra para o esconderijo do Altíssimo, creia na palavra de Deus, deixa ela produzir, semeia a palavra e deixa a palavra dar fruto na sua vida, amém? E o quarto estágio qual é? Bate no peito, sem tossir e diga, Cristo em mim, é a esperança da glória. Fala, esperança do céu.